Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Hoje estamos trazendo um dos casos mais misteriosos da ufologia brasileira e até mesmo mundial. É o relato de um menino de 12 anos que afirma que seu pai foi abduzido por duas esferas luminosas. Estamos trazendo hoje o caso Duas Pontes. Então, pessoal, já vão deixando seu like nesse vídeo, porque ele está muito legal e fizemos com todo carinho para você que nos assiste. E você que ainda não é um inscrito do nosso canal, está chegando agora, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e ativem o sininho para receber as notificações. Estão preparados? Roda a vinheta! Em agosto de 1969, o relato de um menino pobre, analfabeto e tímido provocou uma celeuma na cidade de Diamantina, repercutindo em todo o estado de Minas Gerais e além de seus limites. Raimundo Aleluia Mafra, de 12 anos, órfão de mãe, auxiliava seu pai Rivalino Mafra da Silva nas suas atividades de caçada e garimpagem, responsabilizando-se também pela assistência a dois de seus 4 irmãos menores. Situada em Duas Pontes, distrito de Diamantina, estado de Minas Gerais, a residência da família Mafra era um casebre completamente isolado. Por dezenas de vezes, o menino repetiu seu relato ao tenente Wilson Lisboa, delegado de polícia do município, ao juiz de direito, aos médicos, sacerdotes, jornalistas e a um número de pessoas que, apesar de refugarem a versão de Raimundo, ficaram impressionados com sua coerência e tranquila convicção. Alegava que seu pai, Rivalino, tinha desaparecido ante seus olhos, cercado por um redemoinho de poeira amarela, levantada por 2 pequenos objetos, postados à porta do casebre, e chorava mansamente, convencido que seu pai jamais voltaria. Logo após a desaparição de seu pai, Raimundo procurou vestígios seus na vizinhança e foi chamar o Sr. João Madalena de Miranda, funcionário de uma fábrica distante. Chegando este amigo ao local da desaparição, uma clareira de terra batida, notou que ele parecia ter sido cuidadosamente varrido, numa área cujo raio media 5 metros. As buscas, já sob a direção da polícia de Diamantina, começaram no mesmo dia e continuaram por muito tempo. Cães amestrados da polícia militar chegaram de Belo Horizonte, mas não encontraram rastros do garimpeiro. Os voos de aves de rapina eram acompanhados atentamente como possível indício para a localização do corpo de Rivalino. O cônego José Ávila Garcia, vigário de Diamantina, apesar de não acreditar na versão do menino, revelou que na semana antecedente ao desaparecimento de Rivalino, um funcionário do Departamento dos Correios e Telégrafos, Sr. Antônio Rocha, avistou 2 bolas de fogo voando em círculos, a grande velocidade e baixa altitude, exatamente sobre 2 pontes, onde residia o garimpeiro. O Sr. Antônio Rocha confirmou ao repórter do Diário de Minas esta comunicação. Após exame clínico efetuado em Raimundo, o médico Dr. João Antunes de Oliveira revelou nada ter descoberto de anormal, além do estado de desnutrição. O menino pareceu-lhe em boas condições mentais. Por iniciativa do Juizado de Menores, Raimundo foi conduzido a Belo Horizonte pelo comissário Antônio da Cruz. Nesta capital, ele repetiu a história com os mesmos detalhes, inclusive para o Cicoane. Antes de interná-lo no João Pinheiro, Instituto para a Proteção e Instrução de Menores Desvalidos, o juizado providenciou exame psiquiátrico e testes psicológicos,
cujos resultados em nada contribuíram para solucionar a questão. Depoimento do menor Raimundo Aleluia Mafra ao Cicoane em 30 de 8 de 1962. Diz Raimundo que, cerca das 20 horas de 19 de agosto deste ano, encontrava-se com seu pai Rivalino Mafra da Silva num cômodo de sua residência, onde dormiam 2 de seus 4 irmãos menores. Ele e o pai achavam-se agachados em torno de um pequeno fogo que fizeram no chão de terra batida do quarto, próximos a uma porta que liga o mesmo à cozinha. Em certo momento, seu pai chamou-se a atenção para uma sombra escura e indefinível que deslizava silenciosamente pela cozinha, na direção de um outro cômodo. Essa silhueta lhe foi descrita como tendo 4 pernas, mas delas o menino nada pôde precisar, afirmando apenas que tinha alguma semelhança com homem a engatinhar. À guisa de cabeça, o menino descreveu na sombra um topete, querendo dizer alguma saliência, que teria se virado na direção do quarto, ao passar pela porta, dando a Raimundo, seu pai, a impressão de terem sido observados. Em seguida, o senhor Rivalino levantou-se, indo até a porta por onde a sombra se mostrara, ou um pouco além, nada conseguindo divisar. O menino admite que o medo poderia ter impedido seu pai a uma revista do resto do casebre escuro, mas garante que as trancas internas das 2 únicas portas, uma da cozinha e outra da sala, estavam fechadas. Voltando para o quarto, o senhor Rivalino viu-se na impossibilidade de dormir, assim como a seu filho. Em certa altura, ouviram ambos vozes humanas, grossas e enroladas, citando o nome do senhor Rivalino e dizendo que tão logo iam matá-lo, tão logo saísse de casa. Ouviram também um ruído semelhante ao de um despertador, proveniente de fora de casa. O garimpeiro e seu filho atravessaram a noite sem dormir. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, 20 de agosto, segunda-feira, Raimundo preparou-se para sair da casa e buscar a montaria de seu pai, no terreiro anexo. Ao abrir a porta da cozinha que dava para o terreiro, deparou com 2 pequenos e estranhos objetos pousados no solo, a poucos metros da porta de distância. Diferindo na cor, eram idênticos quanto à forma e tamanho. Ambos tinham forma ovalada e mediam entre 40 e 50 centímetros no diâmetro maior. A existência de um pequeno apêndice numa das extremidades de cada objeto, conjugada à forma dos mesmos, fez lembrar a Raimundo as figuras de tatus. Esses apêndices, do tamanho de um dedo, tinham forma tubular, segundo a descrição do menino. E, tal qual rabicho, projetavam-se das partes traseiras dos objetos, as quais estavam um pouco suspensas do solo. No momento em que Raimundo as percebeu, esses apêndices apontavam para a porta, ou seja, para a sua pessoa. Em seguida, o senhor Rivalino chegou à porta, atendendo ao chamado de seu filho. Os tubos apontavam para a direção oposta, indicando que os objetos teriam virado. Um dos objetos era inteiramente negro, fosco. O outro era rajado de branco e preto, com listas iguais em largura e traçadas transversalmente ao diâmetro maior do objeto. Esta descrição foi feita pacientemente, com o auxílio de um retrato falado. O senhor Rivalino, logo ao perceber os 2 objetos colocados lado a lado, 1 metro do outro, admirou-se, soltando a frase: "Que será isto?" Recomendou ao filho que não saísse da porta. Tendo ainda na mão a faquinha e o fumo com que preparava seu cigarro de palha, o senhor Rivalino aproximou-se lentamente dos objetos, afirmando seu filho
que ele não parecia demonstrar medo. À aproximação de Rivalino, os dois objetos se uniram lateralmente, com o som surdo, e começaram a girar em conjunto, velozmente e levantando logo um redemoinho de poeira amarela, a qual envolveu Raimundo, sem atingir seu filho. Este declarou que, além do surdo ruído durante o choque dos objetos, o único ruído que ouviu foi o zumbido do vento que levantava a espiral de poeira, tendo esta impedindo que Raimundo enxergasse tantos objetos quanto seu pai, que não reapareceu quando cessou o redemoinho. Comentários do Cicoane. Após meses de investigação infrutífera, surgiu a notícia de que o esqueleto de Rivalino fora encontrado. O jornal A Estrela Polar, Diamantina, 10/3/1963, afirma que, no terceiro dia de carnaval, 5 caçadores encontraram, bem perto do casebre de Rivalino, um lugar de difícil acesso à sua ossada. Caiu por terra o conto da carochinha. Falta agora esclarecer o resto, diz o jornal. Em verdade, diríamos nós que o resto que falta esclarecer é praticamente tudo, se não vejamos. As explicações convencionais se reduziram a 2. O Rivalino teria fugido ou teria sido vítima de sequestro e ou assassinato. Primeiro caso, a história apresentada pelo filho seria um álibi inspirado pelo próprio Rivalino para cobrir a sua fuga. Segundo, seria um álibi engendrado por criminosos. Nos dois casos, portanto, haveria participação do filho para cobertura de um episódio que, estranhamente, contrariava o interesse à segurança do mesmo. Ele demonstrou gostar do pai e acabou ficando sozinho com 2 irmãos menores. De qualquer forma, estranha-se que sua notória timidez e inexperiência não o levassem a vacilar em qualquer ponto dos repetidos depoimentos que teve de prestar à polícia, juízes, sacerdotes, médicos, jornalistas e, finalmente, ufologistas do Cicoane e da SBEDV. Mais estranho ainda é que, para encobrir um crime, se apresentasse um álibi de tal forma sofisticado e discrepante do contexto sociocultural, a ponto de chamar a atenção não só da polícia de Diamantina, como do Estado inteiro. O efeito da história seria, então, o oposto de um álibi. Se a história do menino é inteiramente fruto de delírio e alucinação, como explicar que o exame psiquiátrico não tenha revelado os sintomas correspondentes? Como explicar que o menino tenha projetado no ambiente conteúdos intrapsíquicos de implicações tecnológicas tão avançadas e relativas a um tipo de fenômeno do qual jamais ouvira falar? Na literatura específica dos discos voadores, há referências a diminutos objetos telecomandados, semelhantes ao descritos pelo menino. Pela raridade de suas fontes, tais referências mantiveram-se praticamente restritas aos especialistas, sendo, obviamente, inacessíveis a crianças analfabetas do meio rural. Outro ponto a explicar é a presença de objetos aéreos não identificados nas proximidades do casebre de Rivalino, uma semana antes de seu desaparecimento, assim como a extraordinária varredura do terreiro onde ele ocorreu. Quanto ao esqueleto encontrado, se encontrado, que tipo de exame possibilitou relacioná-lo a Rivalino? Se a ossada foi descoberta perto da sua moradia 6 meses depois, como se explica que seu cadáver não fosse encontrado
após dias de buscas minuciosas. Enquanto era devorado por urubus e outros animais necrófagos, o cadáver não seria consumido por animais se estivesse enterrado, mas então o prazo de 6 meses seria insuficiente para que se resgatasse apenas o esqueleto limpo. Caso este realmente seja de Rivalino, resta a hipótese de que sua carne tenha sido consumida de forma total e quase instantânea por meios não convencionais. Parece, portanto, que do caso Duas Pontes, tudo resta a explicar. 10 de nove de 1968, Ulvio Brant Aleixo. Mas e você? O que acha? O que realmente teria acontecido com Rivalino? Não deixe de comentar. Dê sua curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. E aí, o que você achou desse vídeo? Qual seria o mistério? O pai do menino teria sido abduzido por extraterrestres ou sido assassinado? Deixe o seu comentário e não esqueça, deixe seu like também. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até a próxima.